Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Se eu estivesse lá na Romênia, eu te cumprimentaria dizendo Pace Domnului. Se eu estivesse em Moçambique, eu te cumprimentaria dizendo Akazola Kaosi Makweso. Se eu estivesse na Índia, eu te cumprimentaria dizendo Jai Masiki. Se eu estivesse em um país árabe, eu te cumprimentaria dizendo Assalamu alaikum. Você responderia dizendo Aleikum Salam. Mas como eu não estou em nenhum destes países, eu quero uma vez mais cumprimentar a todos com a bendita, doce e eterna paz do Senhor Jesus. Amém? Quero, antes de mais nada, externar a Deus os meus agradecimentos por mais este momento, essa oportunidade que Deus me confere de pela primeira vez estar aqui nesta cidade e também aqui nesta igreja. Agradeço a Deus, primeiramente, também ao nosso pastor presidente, pastor Jairo Santana, e também ao pastor Lucas, que foi quem nos fez o convite, e assim estendo a minha saudação a todos os pastores, ministros, homens de Deus aqui do altar. E antes que eu me esqueça, quem pediu para que eu lhe enviasse um abraço especial foi o pastor Gileade, lá de Taguatinga, Brasília. É um amigo nosso, nós trabalhamos algum tempo juntos ali em Taguatinga, e ele soube que eu estaria aqui e pediu que eu lhe transmitisse um abraço em nome de Jesus. Queridos, eu saí do Brasil com 19 anos de idade, e eu saí para ficar apenas 2 anos. Eu estava na universidade, tinha passado no vestibular recentemente, e eu estava no 2º ano da faculdade, mas havia uma chama que queimava em meu coração. Então eu fui até a secretaria da universidade e perguntei se eu podia trancar a matrícula, e eles disseram que sim, que eu podia. Então chamei o meu pai e minha mãe, pedi a autorização, a bênção, e então eu assim fiz, tranquei a matrícula da minha faculdade. Quando eu tinha passado no vestibular, meu pai tinha me dado uma moto de presente, eu vendi a moto, comprei $700, o meu pai me prestou alguns cheques, eu comprei uma passagem, eu fiz a minha mala e fui embora do Brasil. Eu fui, como eu já te disse, para ficar 2 anos, mas este era o meu plano, mas não era o de Deus. E o que era para ser 2 anos inicialmente acabou se tornando 12 anos. E por 12 anos eu tive o prazer de servir a Deus na obra missionária. No campo missionário eu tive as 3 maiores alegrias da minha vida e talvez a de todos os homens. Primeiro, no campo missionário eu me casei. Deus apresentou a minha querida esposa. No campo missionário, eu tornei-me pai. Eu tenho 2 filhos, o Jonathan, de 17 anos, e o Samuel, de 13. E todos os 2 são muito, muito bonitos, porque puxaram a mãe. Puxaram a mãe, graças a Deus. E a terceira grande alegria que eu tive foi ser consagrado, separado ao santo ministério no campo missionário. Então, servir a Deus e estar disposto à obra missionária nos traz estas alegrias indizíveis e incontáveis. Hoje eu moro na bonita cidade de Vitória, Espírito Santo. E não tem lugar melhor no mundo para morar, porque eu moro numa cidade que chama Vitória e o estado chama Espírito Santo. Então eu estou 2 vezes em Vitória do Espírito Santo. Amém? Eu moro em Vitória do Espírito Santo e estou aqui hoje em Vitória pelo Espírito Santo também. Amém? Eu sirvo a Deus como pastor auxiliar na Assembleia de Deus, na cidade de Vitória. O meu pastor presidente é o pastor Delano Maia dos Santos. Somos filiados à convenção estadual, a SEMADES. Pastor presidente é o pastor Álvaro e, consequentemente, também ligados à convenção geral. Eu
prego, atendo algumas conferências missionárias, mas toda quinta-feira estou sentadinho ouvindo o meu pastor, ministrando e ensinando a palavra. Eu sou dizimista e eu tomo ceia todo mês na minha igreja. Amém? Então, eu tenho essas referências. Sou casado há 20 anos, completei este ano, no mês de fevereiro, 20 anos de casado, e Deus tem sido muito bom para conosco. Amém, meus irmãos? Dito isto, eu quero dizer que é uma honra estar aqui nesta noite, para falar sobre o assunto mais importante da palavra de Deus, que é missões. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez pensando em almas, Deus fez pensando em vidas. Veja, nós aprendemos desde pequenininho, desde a nossa mais tenra idade, de que nós cremos na Trindade. A nossa teologia ensina isto. E o que é a Trindade? Me ajude, por favor. A Trindade é Deus Pai. Missões é tão importante que a Trindade nos deu um exemplo de missões. Quer ver uma coisa? Quando os nossos pais, Adão e Eva, estavam no jardim do Éden, Deus os criou, os colocou aí, e em Gênesis capítulo 2, versículo 16, Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão tinha um mandamento apenas. Que coisa boa era para Adão. Aliás, Adão tinha 2 mandamentos. Deus havia dito: crescei e multiplicai, e esse mandamento de não tocar no fruto dessa árvore. Estes eram os mandamentos. Mas quando você vira a página, Gênesis capítulo 3, não é este o texto que eu vou pregar, mas rapidamente, à guisa de introdução, todos nós conhecemos muito bem a história. Gênesis capítulo de número 3, vem o tentador, vem a serpente, vem o diabo, e em um diálogo com Eva, o diabo diz: é assim que Deus disse? E Eva diz: é assim que Deus disse, nós não podemos comer e nem tocar. Veja que Eva recita o mandamento, mas cita de forma acrescentada. Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Então a gente percebe que Eva não estava muito sintonizada com a palavra de Deus, com o mandamento. Talvez seja por isso que ela foi o alvo da tentação e não o seu esposo. Mas de certa forma o esposo também teve uma certa culpa, porque o mandamento foi dado a Adão, e era responsabilidade de Adão repassar o mandamento para sua esposa. Uma vez eu estava dando uma aula no seminário e me perguntaram: pastor, professor, qual o personagem da Bíblia que o senhor mais gosta e mais admira? E eu pensei, me vieram tantos na cabeça, profetas como Isaías, o grande profeta Elias, etc, etc. Mas aí eu disse: o personagem que eu mais admiro é o homem chamado Noé. E eu percebi uma certa frustração naquela pessoa que me fez a pergunta quando eu respondi Noé. E ele disse: mas pastor, Noé foi o pregador mais infrutífero da história, pregou mais de 100 anos e não ganhou ninguém para Jesus. Eu disse assim: eu concordo, não ganhou ninguém para Jesus, mas também não perdeu a sua casa e a sua família. Davi ganhou o mundo todo e perdeu a sua casa virou um inferno. Então, queridos, Adão, nesse momento, tanto que quando Deus vem para acertar as contas, quem Deus chama primeiro, Adão ou Eva? Chamou Adão. Mas por que não chamou Eva? Quem pecou primeiro, Adão ou Eva? Por que Deus chamou Adão? Porque o mandamento foi dado a Adão. Por isso que Deus chamou Adão primeiro. Adão, onde estás? Adão disse: ouvi a tua voz ressoar pelo jardim, temi e me escondi, porque eu estou nu. Veja que Deus foi acertar as contas com Adão, mas quem pecou primeiro foi Eva. É porque a responsabilidade da nossa casa está sobre os nossos ombros. O nosso primeiro campo missionário é o nosso CEP. Quando eu chegar no céu, a primeira pergunta que Deus vai fazer para mim não é: Éder, quantas almas você ganhou?
Deus não vai me perguntar quantas almas você batizou. Deus não vai me perguntar quantas igrejas você abriu. A primeira pergunta que Deus vai fazer para mim é: Éder, cadê a esposa que eu te confiei? Cadê os filhos que eu te dei? Portanto, façamos como Josué fez. Josué capítulo 24, verso 15, todos estavam perdidos. Josué disse: se vocês quiserem servir a Baal, servir. Agora tem uma coisa, liderança, eu não sou influenciado pelo meio. Todo mundo está servindo a Baal, está um tempo de crise. Tem uma coisa, aqui em casa tem liderança, aqui em casa tem homem de Deus. Eu e a minha casa, aí fora está tudo perdido, mas eu e a minha casa, o que eu sou, contagia quem está na minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pastor Lucas, os irmãos que dão glória a Deus já chegaram? Então, você conhece a história, Adão e Eva pecaram, Eva pecou, Eva deu a Adão, Adão comeu também, e eles perceberam que estavam nus. Então, qual é a consequência da desobediência por parte desse casal? É terem a consciência de que estavam nus. E Adão, para tentar remediar a consequência do pecado, diz o texto que Adão fez para si e para sua esposa uma veste que a Bíblia chamou de avental. Chamou de quê? Está escrito no texto, acompanhe em casa depois. Avental, quem tem um avental aqui em casa? Todos nós. Avental é aquela peça assim do vestuário que você bota no dia que vai fazer um almoço especial, um churrasco, fazer uma comida. Aí você bota assim, amarra atrás e vai proteger aqui a frente para não sujar. Sim ou não? Então, se a consequência do pecado era a nudez, logo, o que Adão e Eva confeccionou era insuficiente para resolver o problema do pecado. Você está aqui ainda ou já foi embora? Pensei que você já tinha ido. Escuta, Adão fez um avental, mas avental não tapa, não esconde a nudez por completo. Aí é onde entra o Deus missionário. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus desceu no Éden. Desceu, entenda, eu estou usando uma linguagem nossa para a gente entender. Aí Deus disse assim, Adão, onde estás? Ora, parece uma contradição, querido pastor, porque nós aprendemos desde o Cordeirinho de Jesus na EBD, que Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Onipotente tem todo poder, onisciente sabe de todas as coisas e onipresente ele está em... Como é que um Deus onipresente está perguntando a um mero mortal pecador, onde estás? Eu pergunto, pastor, Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Porque Deus é Adão estava escondido atrás de uma árvore. Deus sabia ou não sabia? Mas aí a Bíblia diz que Deus diz assim, Adão, onde estás? Sabe por quê, queridos? Porque no Éden, Deus vestiu as vestes de um missionário. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus.
Por que Deus fez essa pergunta se Deus sabia? É porque a resposta de Adão vem na forma de confissão. Senhor, ouvi a tua voz ressoar pelo jardim, escondi porque eu estou nu. Opa! Aí Deus perguntou, quem te disse que estás nu? Ah, foi a esposa que tu me deste. Botou a culpa em Deus e na esposa. Não foi homem suficiente para assumir a sua responsabilidade. Aí entra o Deus missionário. Porque enquanto Adão tentou resolver o problema do seu pecado confeccionando aventais, quando Deus chegou no Éden, Deus reprovou o avental. Querido, porque o problema do pecado eu não posso resolver. Ninguém pode resolver. O problema do pecado foi resolvido há 2000 anos atrás, quando o maior missionário de todos os tempos morreu na rude cruz, por mim e por você. Por mais que façamos aventais, por mais que o avental seja bonito, seja esplendoroso, o avental nunca vai tapar ou esconder a nudez da nossa vida, da nossa alma. Deus rejeitou aquele avental. Como diz o nosso hino, me ajude por favor, se é o 17 ou 18, que diz assim, meios de salvar se inventa, clama, roga a seu favor, a supostos mediadores, desprezando o Deus de amor. Acho que é o 18, grata nova. E é assim como diz o hino, nós desprezamos o Deus de amor, mas o Deus de amor estava no Éden dizendo, eu desci para salvar, eu desci para te dar uma segunda chance. E aí Deus tira o avental, e a Bíblia diz que Deus fez túnicas. Orei, mai, clovinai. A Bíblia diz assim, ó, que Deus fez túnica. A túnica é aquela veste que vem até aqui e que vai aquele vestidão que vai até embaixo. E a Bíblia diz o material. Enquanto o avental que Adão fez foi feito de folhas de figueira, a túnica foi feita, sabe de quê? Diz o texto, pele de animal. Opa! Se foi feita com pele de animal, o animal precisou ser morto. Se foi sacrificado, derramou. Hebreus 9:22 diz, sem derramamento de sangue não há remissão. O Deus missionário estava no Éden dizendo, Adão, Eva, eu vim para dizer que o avental não é o bastante. Eu vim vos vestir com vestes de salvação. Oh, quantos podem glorificar o nome de Jesus? Mais tarde, este mesmo Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, o maior de todos os missionários. Em Mateus 9:35 está escrito que Jesus andou de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando, ensinando e curando os enfermos. Jesus foi, sem sombra de dúvida, o maior, o missionário por excelência. Depois o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o outro Consolador, que estará convosco. E o Espírito Santo tem feito missões até os dias de hoje. João 16, versículo 8 diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu só estou aqui porque o Espírito Santo de Deus convenceu-me a mim. Você só está aqui porque o Espírito Santo convenceu a ti também. E se você pode, faça um esforço, levante uma de suas mãos e diga, obrigado, Senhor, graças a Deus por minha salvação. Abra sua Bíblia, por favor. Deixe a sua Bíblia aberta rapidamente, por favor, em Isaías capítulo de número 6, o famoso texto da chamada de Isaías, capítulo de número 6. Oh, bendito seja o nome de Jesus.
Deus é bom. Nós estamos na 18ª Conferência de Missões, aqui de Ribeirão Preto, segundo eu fui informado. Quero que você saiba de uma coisa. A palavra conferência significa conferir dados. Quando a gente diz conferência de missões, o que significa isso? Significa que nós estamos aqui reunidos para conferir alguma coisa. Amém? E é o que nós vamos fazer. E o tema da conferência me ajude, pastor Lucas, qualquer coisa com o poder de Deus, me ajude? Gerando crescimento com o poder de Deus. Obrigado, lá está. Gerando crescimento com o poder de Deus. Então nós vamos ver, baseado nesse texto e em algumas experiências que eu tenho vivido ao longo dessas andanças minhas aí pelo mundo, o que Deus tem feito com o poder, através do poder de Deus, poder do Espírito Santo. Amém? Enquanto você encontra, deixa eu anunciar rapidamente, eu trouxe esse livro aqui, vai estar ali na saída, A Grande Omissão. Pastor, faltou um C, porque na Bíblia a gente tem a grande comissão. Não, é de propósito, aqui é a grande omissão. Porque muitas vezes a grande comissão, na verdade, ela se torna na vida de alguns, não aqui, em Ribeirão Preto não, mas na vida de alguns a grande omissão. E detalhe, esse livro não foi escrito por mim, mas eu conheço o autor é o Steve Sam. O pai desse homem aqui foi um homem chamado Nate Sam. O pai dele, irmãos, foi morto aqui no Equador por uma tribo indígena chamada os Aucas. O pai dele foi evangelizar essa tribo que era violentíssima, e essa tribo armou uma cilada e matou 5 missionários em 1957, isso foi notícia no mundo todo. O pai desse autor aqui foi flechado por um dos índios. O pai dele morreu na beira do rio, na areia do rio. E a sua esposa, mãe do Steve Sam, ela resolveu ficar na tribo, as outras voltaram, e ela resolveu ficar e evangelizou. Ela mudou as roupas, se vestiu como uma indígena, ela pintou assim a cara, botou aquelas coisas, aprendeu o idioma, o dialeto, e anos mais tarde, 10, 15 anos mais tarde, o primeiro batismo no meio da tribo que matou o seu esposo. Sabe o que aconteceu? No dia do batismo havia uma fila enorme de índios, indígenas, se batizando. E foi batizando, batizando. No último veio um senhor. E o pastor chamou, vem, vamos batizar. E aquele homem disse, um momento, bem assim, sisudo, o rosto fechado. E ele disse, um momento, não posso me batizar ainda. Todo mundo ficou sem entender, mas então por que você está aqui na fila do batismo? Não posso me batizar sem antes falar com Steve Sam, que era o filho do missionário que foi flechado. E aquele índio disse, você sabe que o seu pai morreu aqui, nesse mesmo banco de areia que nós estamos, às margens desse rio. Sim, eu sei. E vocês estão aqui servindo como missionários e nós aceitamos a Jesus. Sim. Mas eu não posso me batizar sem antes te pedir perdão. Pois não? Mas perdão, por que nós vivemos aqui todo esse tempo e nunca tivemos nenhum atrito, nenhuma discussão? Perdão por quê? E aquele índio disse, o seu pai foi morto aqui. Sim, eu sei. Ok, o que você não sabe é que quem flechou o seu pai fui eu. E eu não me batizarei se você não me der o seu perdão. Esse autor aqui, o Steve Sam, mora hoje em Orlando, nos Estados Unidos da América. Steve Sam, ele abriu os braços para aquele indígena e disse, eu te perdoo em nome de Jesus eu te perdoo. Então esse livro aqui, pelo amor de Deus, faz um esforço, compra. Tem cartão, você pode pagar Pix, enfim, qualquer jeito. Aqui atrás vem um encarte, uma revistinha com os países menos alcançados do mundo. Segundo que eu quero apresentar rapidamente, é um trabalho que a minha esposa faz. A minha esposa faz essas capas
personalizadas dessas Bíblias. Isso aqui é tudo feito à mão, gente. A minha esposa é muito fenomenal para essas coisas. Tem um marca-página aqui, tem vários modelos, mas eu trouxe apenas 6. A minha fé foi pouquíssima. Eu trouxe só 6 exemplares. Vem aqui dentro desse saquinho, vem com cheirinho dentro, marca-página. Passou o Dia das Mães, mas ainda dá tempo. A letra da Bíblia é uma letra gigante, grande, e essa capa aqui maravilhosa. E tudo isso é para ajudar os projetos missionários que nós temos. Amém? Então, no final, você que é um homem, um servo de Deus, presenteie a sua esposa. Tá? Você que está pensando de dar um presente, aqui está um belo presente. Quantas das irmãs gostaria de ganhar uma Bíblia dessa? Aí, irmão, pega aí, entendeu? Isso aí, faz uma média aí com a patroa, em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor, Isaías, capítulo de número 6. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Amém. Senhor, fala conosco, nos ajude nessa noite, que haja conscientização, que haja um agir do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um texto deveras conhecido de todos nós, lido, estudado, cantado e pregado e ensinado. Entretanto, eu creio piamente que a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, e eu tenho a plena convicção de que destes 8 versículos, Deus falará conosco aqui nesta noite. Todos sabemos que Isaías profetizou e exerceu o seu ministério mais voltado para o Reino do Sul, também chamado Reino de Judá, cuja capital foi a cidade de Jerusalém, também chamada cidade do grande rei Davi. Isaías exerceu o seu ministério profético em um tempo difícil, em um tempo em que as pessoas estavam de costas para Deus, um tempo em que o sacerdócio estava corrompido e profetas se vendiam e mercadejavam a sua mensagem profética. Deus levanta o profeta Isaías com esta árdua e difícil missão de trazer correção para que o iminente castigo vindouro fosse evitado. Então nós temos a descrição do que foi a chamada do profeta Isaías. O texto, o versículo de número 1, começa por nos dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, alguns estudiosos, tanto na tradição cristã como na tradição judaica, acreditam que o pai de Isaías, um homem chamado Amós, era irmão do rei Uzias. Se isso se configurar a verdade, então o rei Uzias era tio do profeta Isaías. E se isso for de fato verdade, Isaías tinha uma comodidade. Isaías não tinha com que se preocupar. Isaías não precisava preocupar-se com pagar boletos, a conta de água, a conta de luz, a conta de energia. Então, só que o texto de Isaías capítulo 6 abre dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Toda vez que a Bíblia fala de morte, e também todas as vezes que passamos por alguma morte, morte traz um sentimento de tristeza, de decepção, de choro, de angústia.
Morte é algo que ninguém deseja. Morte é algo que traz desesperança. É algo que traz, inevitavelmente, um momento de choro, de pranto, de luto. Entretanto, Deus também tem as suas formas de agir. No meio do choro, no meio do pranto, da tristeza, o texto diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Chamada missionária começa com experiência com Deus. O estudo é importante. Eu dou aula em seminário, em hipótese alguma estarei aqui falando mal do estudo. O estudo é importante, estudar a Bíblia é importante, saber novos idiomas é importante, mas quem chama é Deus, quem separa é Deus. Em Atos capítulo 13, versículo 1 está escrito que Saulo e Barnabé e Saulo foram chamados pelo Espírito Santo enquanto eles estavam servindo na igreja. Chamada começa na igreja, não é na casa da irmã Sapatinho de Fogo, não é no monte onde o irmão ora e profetiza. Chamada missionária tem endereço, chamada missionária começa na igreja. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. É o ano da tristeza, é o ano do choro, é o ano da derrota, mas é o ano também em que o profeta Isaías vai ter a experiência mais marcante da sua vida. E por certo, essa experiência iria gabaritar o profeta para todos os desafios que ele teria nos próximos 60 anos. Então talvez, se eu estiver pregando para pessoas aqui que estão passando por um momento difícil, um momento de adversidade, um momento de necessidade, um momento de perda, saiba, Deus pode estar te preparando para uma longa caminhada. Deus pode estar dizendo, calma meu filho, é o começo da tua chamada, é o começo de uma grande obra que eu tenho na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Veja que ele conjuga o verbo na primeira pessoa. Não é nós vimos, não é ele viu. O verbo, ele usa o pronome na primeira pessoa. Eu vi o Senhor. A experiência foi única, pessoal, intransferível. A experiência foi dele. É bom ouvirmos testemunhos, é bom ouvir alguém dizer que Deus deu vitória e tal, isso edifica a nossa fé. Mas eu quero te dizer que missionário que vai ao campo, que vai atender o chamado, missionário precisa ter a sua própria experiência. Bendito seja o nome do Senhor Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Preste atenção, há algo muito interessante aqui, ainda no versículo de número 1. E permita-me ser um pouco mais rápido, porque o tempo vai, e eu quero chegar ainda no versículo 8. Ouça, o texto diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Era o ano de desespero, de morte. Era o ano em que Isaías perguntou, será que o meu ministério vai continuar? Era um ano decisivo. Será que eu vou ter a capacidade? Será que, porque o profeta, por falar a verdade, suscitava a ira daqueles que haviam se corrompido. Eu estou falando para alguém aqui, os irmãos estão entendendo? Olha só, ele estava pregando mensagens duras. No capítulo 4 e 5 ele profere 6 ais. Ai de ti fulano de tal, ai de ti nação tal. É uma mensagem dura. E agora, quiçá, aquele que o protegia, que o resguardava, morreu. Aquele que estava por trás dele, morreu. E o desafio é, será que o meu ministério vai continuar? Será que o chamado de Deus na minha vida vai continuar? E aí Isaías entra no templo. Quando nós estamos nos piores momentos da nossa vida. O caminho não é ficar em casa. O caminho não é se trancar em casa.
O caminho é vir para a igreja. O caminho é vir para o templo. Nós vivemos uma época em que existe um complô, um levante contra a igreja. Existe um movimento do tal dos desigrejados. Gente que diz assim, não, meu pastor é o pastor do YouTube. Quando você ficar enfermo e for para o hospital, liga para o pastor do YouTube, quero ver se ele vai lá te visitar. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: porque nós não deixamos a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestamos-nos uns aos outros. Isaías teve a visão no templo. Chamada missionária começa no templo, na igreja. Atos capítulo 13 diz: e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Você nunca será chamado para a obra missionária se você não der fruto na igreja local, na igreja onde você serve. Você nunca vai ganhar uma alma na Índia se você não ganhou uma alma aqui. Você nunca vai evangelizar na África se você não participa de uma ação, de uma atividade evangelizadora aqui aonde você está. Pastor, eu tenho um sonho de ser missionário. Então comece a dar fruto na igreja aqui onde você serve. Teve uma história, eu não sei se isso é verdade, tá? É só para ilustrar esse ponto. Diz que tinha um jovem que não fazia nada na igreja. Não participava com nada. Ele queria, era ser o pregador e aquela coisa. E sabe, e ser famoso. Hoje não tem isso, né? Graças a Deus. Ok. E aí o jovem procurou o pastor presidente e disse assim: pastor, eu tive um sonho. E no sonho eu via 3 letras: V, P e B. E o pastor amoroso disse: pois não, meu filho, o que você acha que foi isso? Pastor, está claro. É óbvio. Deus está dizendo: vá pregar a Bíblia. Só que era um jovem tribuloso, não fazia nada na igreja, não ajudava, nunca tinha servido, nunca tinha se envolvido, se engajado, se comprometido. Aí o pastor disse: não, meu irmão, este não é o significado dessas letras. Não é vá pregar a Bíblia, é vá plantar batata. Porque, irmãos, a obra missionária começa aqui. A maior escola de missões é a igreja local. Então, deixa eu caminhar, o tempo vai. O texto diz que Isaías teve uma visão de um trono. Teve uma visão de quê? De um trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Escute, Isaías conhecia o trono do seu tio. Isaías conhecia o trono do rei Uzias. Mas ainda não conhecia o trono da majestade de Deus. Escute, Isaías estava acostumado com o trono de baixo. Isaías não tinha familiaridade com o trono de cima. Deus estava ensinando para Isaías: quem chama não é o trono de baixo, é o trono de cima. Deus estava dizendo: Isaías, aprende, quem convence, quem capacita, quem sustenta, não é o trono de baixo, é o trono de cima. Quem dá unção não é o trono de baixo, é o trono de cima. Quem envia para o campo missionário não é o trono de baixo, é o trono de cima. Deus estava dizendo: Isaías, levante os olhos e veja o trono de cima. Bendito seja o nome de Jesus. Deus estava no trono assentado. Queridos, às vezes pensamos que Deus está perdendo o controle da situação. Quando nós olhamos para o panorama mundial, parece que está acontecendo isso. Mas eu quero te dizer, está acontecendo coisas grandiosas no mundo que você nem imagina.
porque a notícia não chega aqui para você. Queridos, nós temos um projeto na Índia, nós temos alguns missionários na Índia, nós temos igrejas plantadas na Índia, e eu até deixei aí algumas fotos, mas outro dia a gente mostra, e é extraordinário o que está acontecendo na Índia. Uma multidão de convertidos lá na Índia. Todos os meses nós batizamos pessoas na Índia. É extraordinário. Queridos, no Egito está acontecendo algo extraordinário. Deixa eu te contar algo rapidinho. E já prepara aquele vídeo do Egito, por favor, aquele pequenininho. Olha só, na década de 50 e 60, o governo do Egito chamou todo mundo para fazer aquele programa de, tipo aqui no Brasil, Minha Casa Minha Vida. E aí você ia lá no governo e você mostrava assim a sua identidade. E aí na identidade no Egito vai também a sua religião. Se você é muçulmano ou se você é cristão. Quando você, bom dia, o que você quer? Eu quero uma casa. Pois o seu documento. Aí eu olhava o documento, muçulmano, ok? Você vai morar nesse bairro, um bairro bom. Aí, o segundo, o que você quer? Uma casa, documento. Você é cristão, você vai morar num bairro ruim. Então o governo empurrou todos os cristãos para um bairro ruim, que é chamado Mucatã. Nesse bairro, por que o bairro é ruim? Porque todo o lixo da cidade é depositado nesse bairro. Imagine, pastor, Cairo, a capital do Egito, tem 19 milhões de habitantes. Imagine o lixo de uma cidade com quase 20 milhões de habitantes sendo despejado nesse lugar. E o governo daquele país enviou todos os servos de Deus para morar nesse bairro. Eu já fui lá, eu tenho fotos e vídeos. É uma coisa extraordinária, só tem lixo e aquela coisa toda. E aí o homem de Deus perguntou para Deus: meu Deus, o que nós vamos fazer aqui no meio do lixo? E Deus falou com aquele pastor e disse assim: o que é a minha igreja? E aí aquele homem de Deus falou assim: a igreja é o exército, a igreja é o jardim de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. E foi falando essas coisas. E Deus falou assim: tudo isso está certo, mas está faltando uma coisa. E o pastor disse: sim, o que está faltando? E Deus disse: está faltando uma coisa, a minha igreja é a maior fábrica de reciclagem do mundo. E o homem havia perguntado: o que nós vamos fazer no meio do lixo? E Deus disse: como você chegou aqui? Cheguei aqui como um lixo. E como você está agora? Eu estou novo. O Senhor me reciclou. Só para eu ter certeza, para eu ficar um pouquinho mais animado, só quem já foi reciclado por Jesus. Oh, bendito seja Deus. Deus disse: vocês vão trabalhar com a reciclagem do lixo. E eu vou prosperar vocês. Neemias capítulo 13, versículo 2 diz que Deus transforma a maldição em bênção. O que o governo do Egito achou que ia ser uma maldição para o povo cristão, Deus transformou em bênção. Quando você vai no Egito, se alguém que já foi, vai se recordar disso. Pastor, no Egito ninguém reboca a casa. Você constrói a casa e fica o tijolo à vista. Porque se você rebocar, o IPVA, o IPTU é mais caro. Então ninguém reboca. Quando você vai no bairro dos cristãos, as casas estão todas rebocadas e pintadas, porque Deus prosperou. Imagine, fábricas e fábricas de reciclagem. Agora veio a questão: como é que vai fazer para esse povo servir a Deus? Sabe o que aconteceu? Um homem rico da Inglaterra visitou esses cristãos. E eles subiram numa montanha, e o homem trouxe dinamites. E foi trazendo dinamite, e ele enfiou dinamite na rocha e fez uma caverna. Você vai ver, pode soltar o vídeo, por favor. Você vai ver a igreja do lixão, como é chamada. Olha só o que Deus faz. Deus é Deus, está acontecendo coisas extraordinárias. Queridos irmãos, estou aqui na periferia do Cairo. Este é um bairro onde é depositado todo o lixo da cidade. E os cristãos foram empurrados para cá, para viverem aqui. E eles têm buscado o Senhor aqui. O pastor construiu essa igreja, cavou na rocha e fez aqui um buraco. E como vocês podem ver, olha a rocha aí, ó, olha a rocha, ó, olha a rocha, ó, olha o tamanho da rocha. Aí agora eu vou subir, ó. Onde está a igreja, gente? E aqui os cristãos vivem aqui e eles catam
lixo o dia todo e à noite vem para cá cultuar o nome do Senhor. Cabe 16 mil pessoas aqui, irmãos, ó, 16 mil pessoas cabe aqui, ó. No Egito, irmãos, estou falando de um país extremamente muçulmano, onde há várias mesquitas, onde em 2011 aconteceu a Primavera Árabe e o Hosni Mubarak caiu, o ditador. Deus usou esse fato para trazer um avivamento na nação. É extraordinário o que está acontecendo aqui, irmãos, neste país. Deus está vivo. A igreja é maior do que nós imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Venha adorar o nome de Jesus. Escuta. Tem um hino bem antigo, não sei se vocês vão se recordar. Um hino bem antigo que diz assim, ó: ninguém detém, é obra santa. Pode vir governo, pode vir o que for, pode vir lei, pode vir legislação, pode vir vizinho, pode vir vizinha. Ninguém detém a obra do Senhor. A obra seguirá avançando para a honra e glória do nome de Jesus. Eu vi o Senhor assentado, Deus está assentado no trono. Quem está no trono manda, quem está no trono faz. Quem está no trono dá vida, quem está no trono chama. Quem está no trono envia, quem está no trono capacita. Quem está no trono sustenta, quem está no trono tem a chave, tem o governo. Deus está assentado no trono. Escute, eu termino. A Bíblia diz no verso 2 que os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto. Nós precisamos aprender com os serafins. Nós vivemos a época em que as pessoas não querem fazer como os serafins. Os serafins cobriam o rosto. Hoje as pessoas querem que o seu rosto apareça. Por que a glória de Deus não se manifesta muitas vezes na igreja? É porque a glória dos homens está se manifestando demais. Isaías estava aprendendo, Deus estava ensinando. Deus estava dizendo: Isaías, se você quer ter um ministério de sucesso, aprenda a esconder o teu rosto. Oh, bendito seja Deus. A minha foto não está no cartaz. Eu não gostei. Não é a tua foto que tem que estar em nada de cartaz. Não é o seu nome que tem que aparecer. É a glória de Deus que tem que envolver a casa. Oh! Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés. Reverência, pés é reverência, é santidade. Missionário não vai para caminhos tortuosos. Missionário não anda conforme a sua vontade, mas sim segundo a vontade de Deus. Teve uma vez em Atos capítulo 16 que Paulo disse: eu vou para Bitínia. O Espírito Santo apareceu e falou: não vai, não é para lá que eu quero que você vai. Quem dita o rumo da obra missionária não é planejamento estratégico. Não. Quem dita o rumo da obra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Cobria os pés, com duas voavam. Sabe o que é isso, irmão? Voar é movimento. Repita comigo, por favor, em alta voz: movimento. Quem está perto do trono de Deus, quem está cheio da unção de Deus, vai fazer a obra de Deus crescer em poder, em poder, em poder. Quem está perto de Deus é alguém que se movimenta. Oh, bendito! Quem não se movimenta, enferruja. Escuta, eu estou correndo por causa do tempo. Oh, meu Deus! Escute uma coisa, Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, no capítulo 1, versículo 5, os discípulos, Jesus está falando de batismo. Eu vou batizar vocês com o Espírito Santo, eu vou encher vocês e tal. Aí os discípulos, pastor amado, querido, os discípulos falaram assim: mestre, será nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Olha a cabeça deles, irmão. Jesus está falando de batismo com o Espírito Santo. Eles vieram fazer uma pergunta de política, de geografia. Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai expulsar os romanos. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai pegar um exército, espada, e nós vamos brigar, vamos partir para cima.
Aí Jesus, irmão, vem e fala o verso 8. Jesus diz assim: vocês são cabeção demais. Não vos compete saber épocas ou estações que o Pai reservou para o seu próprio poder. Aí vem o verso 8. Mas, a primeira palavra do versículo 8 é mas. Não é mais. É mas, porque é uma contraposição. É a sentença anterior. Mas recebereis o poder. Poder no grego aí é dunamis. De onde vem a palavra dinamite, poder explosivo. Mas sabe de uma coisa? É de dunamis que também vem a palavra portuguesa, dinâmico. Aqui está o X da questão da interpretação desse texto. Eu queria ter, pelo menos, meu Deus, escute uma coisa. Dínamos, que foi traduzido aí na nossa Bíblia por poder. É de onde vem a palavra portuguesa dinamite, mas é de onde vem a palavra portuguesa também dinâmico. Quem é cheio do poder de Deus é dinâmico. Não tem essa história de você vir reclamar para o pastor presidente e dizer assim: pastor, o campo que eu estou é difícil. Pastor, o campo que eu estou é pedra. Pastor, o povo é ruim, não se converte. Não, está faltando dinamismo. Está faltando o poder de Deus, é dinamismo. Você tentou por aqui, não deu certo, agora vai tentar por aqui, não deu certo de um jeito, tenta de outro. É dinâmico. Quem é cheio do poder de Deus é dinâmico. Não fica parado, não baixa a cabeça, não cruza os braços. É dinâmico. Pastor, eu vou entregar a congregação. Não vai não, porque hoje o Espírito de Deus está derramando dinamismo, 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 dinamismo. Missionário tem que ser dinâmico. Orei, maia, canto, orei, massa. Ei! Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia. Tá vendo o dinamismo? Tanto em Jerusalém como na Judéia. Vão andando, vai para lá, vai para cá. É dinamismo, tanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aonde tiver gente, vocês vão. Vocês não vão ficar parados. Água parada da dengue. Gente que não se movimenta enferruja. Os ossos vão atrofiando. O músculo vai... Você tem que movimentar, meu irmão. Você tem que movimentar. Orei, maia, cante, orei. Eu termino. Oh meu Deus, eu termino dizendo o seguinte. Escute. Uma vez, pastor, eu estava na Suíça, na cidade de Zurique. Eu ia várias vezes, quando eu morava fora, eu ia na Suíça atender a igreja. E uma vez eu falei assim, de manhã, eu vou agora no culto da igreja, uma igreja muito antiga da Idade Média, que um dos reformadores, amigo de Martinho Lutero, foi pastor, um homem chamado Zwinglio. Foi um gigante de Deus, da Idade Média, trabalhou na Reforma Protestante e pregou e tal, etc. Aí eu falei, eu vou lá, deve ser uma igreja extraordinária, deve estar cheia, eu vou lá participar do culto, domingo pela manhã. E eu fui na igreja que há 500 anos atrás, Zwinglio pregou os seus sermões inflamados. Eu falei, eu vou lá participar do culto. Quando eu cheguei, irmão, uma catedral, 2 torres assim imensas, aquela coisa bonita, aqueles vidros assim bonitos. Quando eu entrei tinha um órgão, um piano, o pregador, a escada é aquela escada assim, que vai rodando assim, ele fica no alto. Só que quando eu entrei, pastor Jairo e pastor Lucas, quando eu entrei, eu não contei 10 pessoas. E eu perguntei para um senhor que estava na porta, e eu falei assim, what happened, brother? O que aconteceu, meu amigo? Cadê o povo? Eu cheguei muito cedo. Não, já está na hora do culto. Eu falei, mas cadê o povo? Não, o povo é isso aqui. Hoje até veio muitas pessoas. Como? Como pode? E aí eu fiquei olhando, pastor, para aquele monumento, aquela igreja, aquela estrutura fenomenal, aquela coisa grandiosa, bonita. Não tão grande assim como é, pequena, mas assim uma estrutura muito bem feita, sabe? Muito. E aí eu falei, Deus, eu orei dentro de mim com dor no coração. Eu orei e disse, Deus, o que aconteceu? A tua igreja, Deus, é a tua igreja. O que aconteceu, Senhor? E Deus falou comigo naquela manhã de uma forma muito extraordinária. Deus falou comigo, meu servo, aprenda uma coisa. E eu fiquei olhando, irmão, para aquele monumento, aquela igreja tremenda. E Deus falou comigo, esse povo perdeu o movimento.
perdeu o Espírito Santo, e quando você perde o Espírito Santo, você para com o movimento. E aí Deus falou comigo, e onde não há movimento, tudo se torna um monumento. Missionário, irmão, é para agitar. Missionário é para fazer. Eu era jovem na igreja, irmão, a gente juntava latinha na rua para vender e dar oferta de missões. A gente fazia pamonha, eu sou de natural de Goiânia, tem muito pamonha, não sei se aqui tem. A gente fazia pamonhada, eu saía com a caixa de isopor assim, pastor, no bairro vendendo, ó pamonha, ó pamonha, ó pamonha. Vender para trazer a oferta para a obra de Deus, obra missionária. É movimento, meu irmão. Eu comecei a pregar, sabe que jeito? Domingo, eu acordava cedo e ir para a escola dominical, voltava em casa, almoçava. 2 da tarde, eu pegava um carrinho de mão. Sabe o que é um carrinho de mão? Carrinho de mão, botava a caixa de som, eu ia para a esquina e pregar no culto ao ar livre e chamar o povo para vir para a igreja à noite. Isso é movimento. Hoje a gente senta no banco da igreja e a gente faz a oração mais doida que eu já vi na minha vida, que eu nunca vi essa oração na Bíblia. A gente ora e diz assim: Deus, traz os pecadores. Oh Deus, traz as almas. Não é Deus traz, é a gente que tem que ir atrás. A gente ora e diz assim: Deus, vai no hospital. Não é Deus que vai lá, irmão. Deus vai, mas vai é junto comigo. Vai é junto com você. Oh, bendito, bendito, bendito seja Deus. A missão põe a igreja em movimento. Missão põe o obreiro em movimento. Missão põe a dardo no coração. Põe fogo na alma. Isaías falou assim, Isaías disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías disse: eu estou perdido. O que Isaías está fazendo, irmãos? Ele está confessando o seu pecado. Ele está fazendo o que, irmãos? Ai de mim. No versículo 5 ele tinha proferido 6 ais para as pessoas, e agora o ai foi para quem? Para ele mesmo. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Qual é o instrumento do exercício do ministério profético? Qual é o instrumento? É a boca. E o que estava corrompido no profeta? A boca. Satanás quer corromper o instrumento pelo qual Deus quer nos usar. Quem é cantor, quem canta e ministra, não tem essa historinha de ficar brincando com música do mundo. Não tem que ficar cantando pedacinho, fazendo paródia. Quem toca o instrumento é o instrumento que Deus te deu. Não é para ficar tocando música do mundo, rapaz. Deus, o instrumento que Deus nos deu é para pregar a palavra de Deus. Ai de mim que vou perecendo. Aí diz a Bíblia, eu termino agora: um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa. Trazendo o quê? Uma brasa viva, incandescente, estava vermelha, que tiraram do altar com a tenaz, aquele instrumento de ferro. Pegou o instrumento, e o serafim veio voando para o lado de Isaías. E tocou com aquela brasa nos seus lábios. Irmãos, o fogo de Deus é quem nos purifica. É o fogo do Espírito. O tema que é gerando crescimento com poder. E sem o fogo de Deus, sem o poder de Deus, não haverá crescimento. Não. Nós precisamos do fogo do Espírito de Deus. Uma vez perguntaram para John Wesley, qual é o segredo do teu ministério? John Wesley foi um homem que pregou 40.000 sermões em toda a sua vida. John Wesley acordava às 4 da manhã todos os dias para orar. E perguntaram para ele: qual é o segredo do teu ministério? Ele disse: segredo? Eu não tenho segredo nenhum, não. Não é porque a multidão vem para te ouvir, tem muita gente vindo te ouvir e tal. Não tenho segredo não. Mas o que você faz? Ele: não, a única coisa que eu faço é eu me coloco em chamas e as pessoas vêm para me ver queimar. Uma vez perguntaram para John Wesley: como que se começa um avivamento na igreja? Ele disse: acenda uma fogueira no altar. É unção no púlpito, ação no banco. Unção no púlpito, ação no banco. Não adianta cobrar ação dos membros se não tiver unção nos nossos púlpitos. Ei, bem, clove, naia, sé.
Teve uma vez, pastor, o senhor sabe muito bem, o apóstolo Paulo estava num navio com 276 pessoas, e o navio naufragou, eles pararam numa ilha. Quando eles foram nadando, ninguém morreu. Deus falou para Paulo, pode falar para o capitão que ninguém vai morrer, e ninguém morreu. Quando eles chegaram na praia, eles estavam assim com frio, por causa da água gelada e tudo. O que eles fizeram, irmão? Primeira coisa, foram juntar o graveto. Pega um, ajunta com o outro. É por isso que tem igreja. Tem um negócio que o povo fala assim, quem é a igreja? Igreja sou eu, não é não. Você é o templo. Igreja é quando a gente está junto. Jesus disse, aonde tiver um ou dois ou mais, aí eu estou. Não, eu sou a igreja, vou ficar em casa. No arrebatamento tu fica em casa também. Escuta, e ele foi juntando junto o graveto. Quando o graveto está junto um do outro, mesmo se o outro não estiver meio apagado, esse que está aceso encosta no que está apagado, e um vai acendendo o outro, e um vai pegando o outro, a chama de um vai pegando no outro. Bendito seja Deus, isso é a igreja, um ao outro ajudou. Agora escuta, quando o fogo pegou, pastor, quando o fogo acendeu, a Bíblia diz que do meio do fogo saiu uma víbora, saiu a serpente. Eita Deus, ei Parabai. Escuta, porque sabe por que a serpente está fazendo muito show? É porque o fogo não está aceso, é porque o fogo está apagado. Pastor, lá na minha empresa está uma bagunça, Satanás está se andando. Ei, acenda o fogo lá, que a serpente vai sair. Pastor, o meu campo não está fácil. Pastor, lá na congregação está difícil, estou quase entregando. Vai não, irmão, vai entregar não. Acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo. No versículo 1, Isaías viu a Deus. No verso 5, Isaías viu a si mesmo. E no verso 8, Isaías viu os campos brancos. Isaías no verso 8, Deus disse, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías disse, pode falar, fala. O que Isaías disse? Envia-me a mim. Fica com esta palavra. No verso 1, Isaías viu a Deus. No verso 5, Isaías viu a si mesmo. E no verso 8, Isaías viu os campos brancos. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Escute, o pastor pediu. Você talvez está aqui, o Espírito Santo que te trouxe. E você ouviu essa mensagem. E talvez você está aqui afastado, distante do caminho do Senhor. Não importa o motivo, a causa, a circunstância. Deus quer tocar com o poder dele na sua vida. Deus deseja trazer a salvação de volta à sua vida. Oh Deus, aplica a tua palavra nos corações aqui nesta noite. Há alguém aqui entre nós que deseja voltar para Jesus. Pastor, eu estou afastado, eu nem sei como eu vim parar nesse culto aqui hoje. Foi Jesus que te trouxe. E Ele quer restaurar a sua vida. Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Me dê um sinal. Aonde você está? Não precisa nem ficar em pé. Aonde você está? Só levante assim a sua mão, deixa eu ver. Jesus quer tocar com poder, com fogo, restaurar a sua vida, a sua história. Tem alguém nesta noite que deseja voltar para o caminho do Senhor? Se não tem, que o Senhor Jesus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Senhor. Nós estamos orando toda sexta-feira para Deus trazer os filhos que estão afastados. E agora vamos nos colocar em pé e o pastor estará fazendo essa oração. Toda sexta-feira ali na sede, nós tiramos 10 minutos de joelho. Mas como é uma festa, nós vamos orar, o pastor vai orar. E estamos intercedendo para Deus trazer os filhos de volta. Tem muitos pais, os filhos fora da casa de Deus. Então estamos orando esse mês para Deus trazer ele de volta. E Deus vai trazer, porque Ele veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Depois sobrevivi toda a igreja cantando. Senhor Deus e Pai,
Nós oramos, nós clamamos, Senhor, a Ti. Ouve o clamor da Tua igreja nesta noite, Senhor. Ouve o clamor deste pai e desta mãe, Senhor, que chora, que ora por esse filho amado e por essa filha amada. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, não deixa, ó Deus, este menino nas drogas, no mundo. Senhor, traz essa menina de volta. Deus, em nome de Jesus, salva, Senhor, salva meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, estende a Tua mão, estende a Tua mão. Reina Yakant e Eiofaiacaia Souramai. Deus, clamamos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, salva vidas, salva os filhos. Deus, Teu servo tem sido fiel. Teu servo tem estado em Tua presença. Ouve esse gemido, ouve essa oração, Senhor. Traz de volta, traz de volta, traz de volta. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.